as novidades aí desde a nossa última conversa? Você tem acompanhado, Pedro? Tenho, né? Acho que a principal, o saldo que fica dessa primeira semana, faz uma semana, não é, que a gente conversou, a gente ainda não tinha nem tido o funeral do Papa, como a gente esperava, o funeral acelerou, depois do funeral se aceleram os bastidores, as notícias, e o que se vê é muito ruído, né? Informações contraditórias, cada fonte diz uma coisa, como era de se esperar, né? Algumas informações convergem, bem na linha, às vezes, do que a gente esperava, de nomes, né, em termos de nomes, outras divergem, né, cada lado comentando uma coisa. Mas eu acho que o que a gente comentou na última quarta-feira, acho que a gente não vai errar tanto assim, não. Acho que o nome do novo Papa foi citado. Eu acho que a gente não acabou não esquecendo, não. Fácil a gente acertar o nome do futuro Papa. Só ler o nome de todos os cardeais lá do conclave. Exato, aí tá fácil. Aí a gente registra o momento que a gente falou e fala aí, tá Exato. vendo? Eu adivinhei. Exatamente. Não são muitos, né? Inclusive, isso é outro tema. Na semana passada, a gente tinha dito que 2 cardeais não iriam por motivos de saúde: o cardeal Canissares e aquele cardeal bósnio, croata, né? E aí a gente até comentou que ele disse: mas se insistirem muito, eu vou. Pelo jeito insistiram, né? Que ele vai. Só que hoje saiu, na verdade, ontem o Vaticano anunciou que 2 cardeais não iriam por motivos de saúde e não anunciou o nome. Aí hoje saiu o nome. De fato, é um cardeal, além do cardeal Canissares, da Espanha, não vai estar presente o cardeal Njue, John Njue, do Quênia. É um cardeal já com 79 anos, foi criado cardeal pelo Bento XVI e ele não vai conseguir estar presente por motivos de saúde. Também se resolveu a questão do cardeal Bethiou, né, que a gente havia comentado, se ele iria participar ou não. Ele estava reivindicando participar. Parece que em alguma das congregações gerais ele montou o caso dele lá e apareceu um documento do Papa dizendo que o Papa não queria que ele participasse. De um dia para o outro ficou uma coisa meio esquisita. Nossa, mas por que esse documento não apareceu antes, etc. Fato é que dia seguinte ele renunciou a participar do conclave, né? Parece que ele havia sido aconselhado por cardeais mais próximos a ele a renunciar. Falar, olha, deixa isso para lá, o senhor jamais seria eleito. É só um voto, pode acabar colocando uma dúvida, né, deslegitimando o processo. Então, foi aconselhado a isso. O que aconteceu, na verdade, nós não sabemos. Mas a versão meio que oficial é essa. Então, o cardeal Bethiou também não vai entrar com isso, né? Se o conclave começa exatamente daqui uma semana, na quarta-feira da semana que vem. Se não tiver mais nenhuma ausência aí por doença, vamos com 133, são 89 votos para ser eleito, né? De linhas gerais, né? Foi um pouco isso. Acho que o evento mais marcante dessa semana foi o funeral, né? Eu estou falando aqui, mas se vocês quiserem, eles vão me interrompendo, vão perguntando também, ou eu vou perguntando, vocês respondem, enfim. O funeral foi impressionante, né? Porque, olha, o Papa Francisco pode ter sido um Papa mais popular ou não, não é o ponto de discutir aqui, mas tinha muita gente em Roma. O fato dele ter escolhido ser enterrado em Santa Maria Maior proporcionou uma carreata, né, que tinha que levar o caixão do Vaticano até lá, um percurso de alguns quilômetros, se eu não me engano, 5 ou 6 quilômetros. Então, as imagens são muito marcantes, né? O Papa Móvel, aquele Papa Móvel, ele era usado normalmente no dia de Corpus Christi. Eles colocam o Santíssimo no Papa Móvel e o Papa vai ali ajoelhado. Tem cenas de Bento XVI muito bonitas, né? Para andar com o Santíssimo por Roma. E dessa vez foi usado para carregar o caixão do Papa. Ele é mais aberto por trás, é uma caminhonete, né? Não é o carro exatamente. Até aquelas cenas do Papa, dessa caminhonete do Papa passando na frente do Coliseu, em outros pontos de Roma, até chegar na Basílica, né? Bom,
é aquela coisa, né? A igreja não manda mais nada, ninguém se importa, não influencia em mais nada, mas estavam lá 170 chefes de Estado e de governo para acompanhar o funeral do Papa, né? Uma coisa tremenda. Até circulou, né? Circulou, circulou na internet, eu não sei quem que é a autoria da Pode ir frase. falando, Pedro. Vou Você vai só mostrando colocando aí. as imagens para o pessoal ir Tá vendo. bom. Era uma imagem muito bonita, né, tirada de cima do Vaticano, né, da cúpula da Basílica, mostrando assim a praça toda lotada, dizendo, nossa, nessa colina aqui, Nero matou São Pedro, achou que estava matando a igreja, né? 2000 anos depois, todos os líderes do mundo estão lá, né? Algo que Nero nunca teve, nenhum imperador romano teve. Foi 150, 170 chefes de nação e estado do mundo vindo prestigiar. Então, o funeral do Papa é sempre um momento tremendo, e fora as coisas que aconteceram, né? O Trump ali com o Zelensky, né? Dentro da Basílica, negociando o fim da guerra. O caixão do Papa foi uma inovação, né? Porque o caixão dos outros eram mais ricos, inclusive durante o velório também estava no mesmo nível no chão, que foi o pedido do Papa Francisco. Antes o caixão ficava mais elevado, e se não me engano eram 3 caixões, né? Com 3 materiais diferentes. Cipreste, zinco. Isso, Gabriel, para de pôr foto de determinadas pessoas aí, senão dá azar, né? Como é que se fala na Itália? Attenzione pickpocket, né? É verdade. Quando chegou umas certos brasileiros lá, muita gente sentiu falta de objetos pessoais lá. Comentaram que também teve uma hora lá que, dependendo de quem estava velando o Papa, se ele abrisse o olho, ele ia achar que tira para o inferno. Não podemos falar nomes aqui por razões óbvias, mas todo mundo sabe quem é, né? E aquela cena também do Trump com o Zelensky, né? O pessoal falou, parecia confissão hoje em dia, né? Em capela, né? Que você chega para o padre para se confessar, tem uma cadeirinha no canto da igreja, né? Você ouve a confissão ali. O Gabriel, muda a posição do Pedro aí, que ele tá tampado. Não, melhor assim, aí fica mais bonita lá. Nossa, desculpa, eu nem vi. Eu também não. Mas foi bastante bonito, né? O funeral do Papa. E aí, bom, de fato, com o Papa enterrado, aí as negociações. Aí começa o conclave de vez, né? Antes um dado, né, que foi revelado esse dia sobre a suposta popularidade do Papa Francisco. Decresceu muito o número de visitantes lá no Vaticano. No tempo do Bento XVI era casa dos 7 milhões, e no último ano foi 1,5 milhão, pelo menos o número que divulgaram, mostrando que o Papa Francisco era menos popular do que o Papa Bento XVI, né? De fato foi... a presença foi mesmo menor, né? E até comparando os funerais, né? João Paulo II, até pelo tempo que ele ficou, por essa agonia final dele nos últimos anos, né? Criou um vínculo até muito grande ali. O funeral dele foi um colosso também, né? De gente. O do Bento XVI, infelizmente, foi um funeral meio esvaziado, né? Meio feito talvez por não ser o Papa reinante, mas o fato é que o funeral dele foi meio estranho, né? Não foi com todas as honras, talvez, que merecesse, né? Por ser um Papa. Enfim, é o que é, né? Pedro, aqui os principais cardeais envolvidos na cerimônia do funeral têm alguma relação ou não? Não, porque isso já é pré-determinado, né? Não tem muito. Não significa nenhum tipo de prestígio, né? O prestígio veio antes já, né? Então, quem preside o funeral é o cardeal decano, né? Do Colégio de Cardeais, que é o cardeal Ré. Ele também presidiria os trabalhos do conclave se ele pudesse entrar no conclave, né? Não é o caso. Mas, e aí, aliás, fica uma recomendação aí para ver. Eu acho que foi a parte mais bonita da cerimônia do funeral, que foi, no final, quem faz a incensação do corpo
dos papas, isso já é uma tradição, são os cardeais patriarcas, não precisa ser cardeal, qualquer patriarca das igrejas orientais, né, das igrejas suiures, sendo cardeal ou não, eles que fazem o rito da incensação do corpo, cantando o Christos Anesti, né, em grego, que é um canto espetacular, né, muito bonito. Aquilo ressoou na Praça São Pedro de um modo espetacular. Então, quem quiser procurar e ver o canto com os patriarcas fazendo a incensação do corpo, foi muito bonito, muito bonito. Lembrando que o que fica na posição mais perto por regra é o patriarca de Constantinopla, né? Isso é uma disposição que vem desde o século IV, V, dizendo que ele é o segundo em honra, né? Então, coisa, teoricamente, depois do Papa, ele é o segundo. Então, na proximidade, ele teria que estar em segundo. Se fosse convocado um concílio e fizesse a procissão, ele estaria na frente, logo atrás do Papa. Né? O Bartolomeu, né? Muito interessante observar também esses pequenos detalhes ali no funeral, né? Dos chefes de Estado, por exemplo. A hora que o caixão vai começar a ser movido, e os chefes de Estado estavam do lado, na transversal, né? Como se fosse um transepto ali. E muitos, bom, não tem cultura nenhuma, né? Batem pau, uma coisa meio descabida. O rei da Espanha, que é católico, ele faz uma reverência com a cabeça. É bastante interessante, né? Outra curiosidade, falando de famílias reais, por exemplo, a família real inglesa, da Grã-Bretanha, né, no caso, no funeral do João Paulo II, quem foi o príncipe Charles, então o príncipe, a rainha não foi. E nesse, quem foi o príncipe William, não foi o rei Charles. Então eles têm uma coisa de também não mandar o rei, né, eles mandam o príncipe. Para não, talvez no ato assim, não reconhecemos tanto assim, nossa igreja é outra, né? Sou chefe de outra igreja, então não vai o herdeiro aqui. As coisas são bastante interessantes de se observar, né? Esses pequenos detalhes, né? na cerimônia, né? do funeral. Muitos romperam com o protocolo porque exigia terno preto, né? Por exemplo, o Trump rompeu. Ele não podia ter ido com azul, tinha que ter ido com preto, né? Então, o Trump, aliás, é uma pessoa extremamente deselegante, né? Eu sou meio sem noção em várias coisas, falando que agora declarou que queria ser o Papa, né? Quer dizer, umas coisas completamente sem sentido, né? Que ele seria um bom Papa e tal. Quer dizer, não dá, né? O homem é um... Consigo imaginar a voz dele falando. Engraçado, né? Porque ele cobrou do Zelensky na Casa Branca que ele seguisse o protocolo e fosse de terno. Mas quando ele foi no funeral, ele não seguiu o protocolo e foi de terno azul, né? E o Zelensky não foi de terno também. Acho que ele deve ser alérgico ao tecido de terno, né? Ele não consegue usar. Ele disse que é porque ele tá em guerra, né? Então, enquanto eu estiver em guerra, eu não coloco terno e tal. Agora, é o funeral do Papa, né? Que outra situação. Mas ele foi lá no negócio de moda, né? Tirou fotos ridículas com a esposa durante a guerra. Quer dizer, palhaço também, né? Zelensky essa situação é uma situação complexa dessas posições todas aí, né? Bom, do funeral, meu fone caiu aqui. Do funeral era que eu tinha observado foi meio isso. São imagens aí para história. As fotos ficaram muito boas, tem fotos muito bonitas aí, o Gabriel passou. Com certeza ficou para história, sem dúvida, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.